Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância. Qual a importância de adotar uma rotina de exercícios após os 40 anos? Pessoas novíssimas, tá? Gente muito nova que adota uma rotina de exercício. E para falar sobre isso, eu estou recebendo Vanise César Mateus, minha amiga aqui que é personal trainer, professora de educação física, professora de faculdade. Tudo bom, Vanise? Tudo ótimo. Primeiro, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por me deixar falar sobre um assunto que é tão importante, tão necessário. E me fala, qual que é a importância da gente começar essa atividade física depois dos 40? Qualquer idade é muito importante que se faça uma atividade física até para melhorar a sua qualidade de vida, né? Então você precisa ter hábitos melhores e entre esses hábitos a atividade física é um dos principais. A atividade física, ela puxa outros hábitos. Então a pessoa que começa a fazer uma atividade física, ela se estimula a melhorar a sua alimentação, dorme melhor, tem uma vida social também melhor. Então a atividade física, ela vai carreando outros bons hábitos. E até para quem está passando por problemas de ansiedade, depressão, é indicada atividade física, né, Vani? Isso. Atividade física, ela libera, né, endorfinas e outros hormônios que promovem um grande bem-estar. Então, até por isso, é muito recomendado a atividade física. Essa faixa etária, acima dos 40, 50, é uma faixa etária que, por si só, começa a ter uma certa ansiedade. São pessoas que começam a diminuir a vida, o que a gente chama de vida útil, apesar de que essa idade já está, essa melhor idade, ou o idoso, a gente já está querendo mudar isso, tá? As pessoas hoje, até 70 anos, são bastante úteis, são bastante ativas. Isso. Dizem, né, que os 40 são os novos 30, né? Que exatamente. O pessoal de 40, quando faz 40, que a vida começa, né, não? É isso, a gente está fazendo, eu estou participando de uma pesquisa nacional, um grupo de 63 pessoas de diversas profissões, então é um grupo multidisciplinar em que a gente está fazendo um documento para a gente mandar para a Organização Mundial de Saúde, justamente confirmando isso, que hoje, há 60 anos, a pessoa ainda é muito produtiva, muito ativa, então a gente está querendo jogar essa melhor idade ou jogar esse título de idoso para 70 anos. E Vanise, me fala, quais são os melhores tipos de exercício para as pessoas com 40 anos que não fizeram nenhuma atividade física até então? Então, vamos lá, pessoas de qualquer idade, então vamos incluir os de 40 anos, que nunca fizeram atividade física. Primeiro passo é fazer uma avaliação, né? Tanto o profissional da educação física vai pedir para ele também procurar um cardiologista para que possa avaliar tanto a condição física quanto a condição cardiorrespiratória dele, né? O exercício mais indicado, e aí eu falo com uma experiência para minha querida aluna Débora, né? É o exercício que essa pessoa melhor se identifica. Então não adianta eu falar assim para a pessoa, olha, melhor para você seria fazer uma musculação ou uma hidroginástica. Não tem exercício principal ou mais indicado. O exercício mais indicado é aquele no qual o aluno vai se engajar mais. Então a gente vai ter uma maior frequência dele e aí o resultado vai ser melhor. E como que os exercícios podem ser adaptados para promover saúde óssea e muscular na melhor fase, né? Isso, na exatamente. Melhor idade? Então, o que acontece? A partir dos 40 anos, o organismo começa a ter uma perda óssea mesmo e muscular, no sentido de força. Então, a partir dessa faixa etária até o final, eu tenho alunos de 90 anos, eu tenho uma aluna de 100 anos. Eu vi. Que faz, pasmem, musculação. Porque, claro, dentro da capacidade e da habilidade dela.
Musculação nem sempre quer dizer uso de aparelhos. Musculação a gente chama de exercícios resistidos que promovem uma melhora muscular, tanto de força quanto de tônus. Então, você tem que fazer, né? Se você tiver condições, uma musculação e um trabalho aeróbico. O conjunto desses dois vão manter a sua massa magra, vão manter a sua massa óssea também. Para quem tem uns 70 anos, 70, 80, uma caminhada seria o ideal? Hoje já tem gente que corre mesmo, faz uma corrida, uma maratona. Aí a gente entra na questão corridas e caminhadas, né? Existem pessoas dessa faixa etária que correm e que fazem até maratonas. Nesse estudo nosso, a gente já não indica tanto. Por quê? A corrida, né? A corrida no sentido de participar de provas. Né? Não é aquela corridinha que você faz 2 vezes por semana, ou na esteira, ou outdoor, mas numa cadência mais leve, não é essa. A corrida, participando de provas, ela requer um esforço muito grande, em todos os sentidos, muscular, articular, cardiorrespiratório. É uma corrida de 5 quilômetros no mínimo. Isso, é uma corrida de 5 quilômetros. Quem começa a correr 5 quilômetros, Débora, não fica nos 5 quilômetros. Vai sempre aumentando. O final dos 5 quilômetros, no mínimo, é uma meia maratona. No mínimo, eu falo isso de cadeira. Eu comecei correndo 5 quilômetros e depois não consegui. Até hoje faço meia maratona, mas já sem perspectiva de fazer de novo. Por quê? Porque o desgaste é muito grande. A gente vê, assim, a melhor fase para um corredor é entre 40 e 50 anos. É porque tem toda uma preparação, né? Tem que treinar. E é uma fase que, em se tratando de hormônios, é uma fase em que ele está melhor para desenvolver provas de corrida. 40, 50? Entre 40 e 50 anos. Só. É a melhor fase de performance para este esporte. Porém, após os 50, as pessoas continuam praticando e continuam bem. Só que lá na frente a conta vem, né? Então é um problema no joelho, um problema no quadril. Então a gente indica que a partir dos 50 anos que continue fazendo a sua corridinha, a sua caminhada, mas é só a nível de atividade física, não de prova, de competição. Não de maratona. Mas existem muitos, viu? E qual é o melhor exercício para flexibilidade, né? Para alongamento, alongamento, qual que é? O que a gente chama de flexibilidade é exatamente isso, alongamento ou exercícios além da sua capacidade normal muscular. Então, por exemplo, são aquelas pessoas, vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai saber o que eu estou falando. São aquelas pessoas que conseguem afastar as pernas e deitar o tronco no chão. Isso é um exercício forte de flexibilidade. Eu não consigo fazer isso não. Então, mas o melhor exercício, e é muito importante que a gente tenha um mínimo de flexibilidade e alongamento. Por quê? Para evitar dores. A maioria das dores lombares ou dores na região posterior, que são as dores nas costas, são causadas por falta de alongamento. São pessoas que ficam muito sentadas, são pessoas que ficam ou muito deitadas. De salto alto, pessoas que andam muito de salto alto, pessoas que ficam muito, que dirigem muito. A gente tem muitas pessoas agora com essa profissão motorista de aplicativo. A gente tem muito aluno que é motorista de aplicativo e que tem muita dor nas costas. Os melhores exercícios hoje, a melhor modalidade seria o Pilates, seria a yoga. As pessoas têm uma impressão que a yoga é uma atividade de dormir, né? É uma atividade que vai só meditar. A yoga é uma atividade que trabalha muito alongamento e força. Não, já ouvi falar que é dificílimo, depois a gente fica doída como se tivesse saído de musculação. É isso, às vezes a pessoa vai para uma sessão de yoga, no outro dia não levanta. Por quê? Porque achou que estava muito fácil, vou mais um pouquinho. E realmente não, a yoga ela é uma ótima modalidade para trabalhar alongamento, flexibilidade. Assim como o Pilates e assim como todo profissional deveria trabalhar mesmo com um aluno que faça só musculação.
E, Vanice, como que a monitoração da saúde, incluindo exames médicos regulares, pode auxiliar na prática de exercício para a melhor idade, né? Então, a gente começa falando sobre uma especialidade médica que tem que ser muito visitada e que às vezes as pessoas têm um receio de visitar, que é o médico que trabalha com idosos. Que é o geriatra. Né? Que é o geriatra. O geriatra é o melhor amigo das pessoas de 40 anos. Ah, mas pensa uma pessoa de 40 anos marcando E a pessoa de 40 anos fala assim, o que eu vou fazer no geriatra? Eu, 40, geriatra é para 80. Não, colegas. O geriatra é a partir dos 35 anos. Mesmo? Sim, e é um profissional. Hoje eu digo que o geriatra ele seria, a princípio, o médico geral que tinha antigamente. O clínico geral. O clínico geral. Então, primeiro ele faz uma avaliação geral, ele pede trilhões de exames e aí ele vai te direcionar para aquilo que você mais precisa. Então, é muito importante, nessa faixa etária, acima dos 40, 50, 60, o geriatra, o cardiologista, uma nutricionista ou um nutricionista ou nutrólogo, porque são pessoas que agem na saúde e aí eles vão direcionar e dar a dimensão da necessidade, além do profissional de educação física. Claro. É isso aí. Eu falo que musculação não é só pra gente ganhar músculo, né? Não é só pra ficar uma Graciane Barbosa, Isso. digamos. Musculação é pra depois dos 80 você conseguir amarrar seu sapato, né? Sim. Ou conseguir colocar alguma coisa, né, no armário lá em cima para essa mobilidade depois dos 80 anos. Existe uma diferença entre a musculação praticada com fim de fisiculturismo, que é um tabu, que é uma coisa que antigamente todo mundo que falava vou fazer musculação, principalmente as meninas, não, você vai ficar muito grande, igual um homem. Existem mulheres que gostam disso. Tudo bem para elas, mas hoje, graças a Deus, nas academias você já vê muita gente, homens e mulheres, pensando na musculação como fortalecimento muscular, que é o mais certo. E quais são as estratégias para a gente incluir essa atividade física no nosso dia a dia, na nossa rotina, começar a gostar e para benefício da saúde mesmo? Então, o começar a gostar exatamente você completou, é o benefício da saúde. Tem pessoas que não gostam, mesmo. Só que ela tem que pensar no benefício da saúde. Hoje, aqui em Goiânia, e em várias outras cidades, inclusive do interior, existem já muitas academias 24 horas. Então, não tem desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Tem. Se você tirar 1 hora por dia e em alguma academia 24 horas, você consegue fazer uma rotina de exercício. E 1 hora já é suficiente? Sim, 1 hora é suficiente. E digo mais, eu não falo nem 1 hora 5 vezes por dia, que são os dias úteis. 1 hora, no mínimo, 4 vezes por semana, 5 dias na semana. 4 vezes na semana, durante 1 hora, você em 20 minutos você faz um trabalho aeróbico, em 40 minutos você faz o seu trabalho de musculação, ou você faz um trabalho de exercícios funcionais, que também são preciosíssimos para essa faixa etária. O que são exercícios funcionais? São exercícios em que a gente utiliza o próprio corpo e as próprias atividades naturais do indivíduo para realizar o exercício. Até para quem está com filho pequeno, porque hoje em dia as pessoas deixam para ser mães a partir dos 40, Exatamente. Né? Até quem tem filho pequeno tem academia que tem o lugar para criança também. Também, né? Tem. As academias hoje são muito adaptadas, né, às necessidades. Então, hoje eu até fiz um post, não existe desculpa hoje em dia. A única coisa que tem que ter é motivação pela sua saúde e por longevidade, né? Porque eu garanto, eu comprovo, não só garanto como eu comprovo, que se você estiver fazendo alimentação saudável, qualidade de vida, que eu incluo sono e relações sociais e atividade física, não tem como você não ter uma longa vida, uma longa
e saudável vida. E boa, né? E boa vida, E como que a gente, porque cada organismo é um, né, Vanessa? Isso. Como que a gente adapta a nossa rotina de exercício para cada organismo diferente? Então, isso é muito importante falar. Tem pessoas que não funcionam, entre aspas, de manhã, né? Que chama-se relógio biológico, então que a melhor performance dela em relação à atividade física é no período da tarde ou no período da noite. Então não tem esse tipo melhor horário para malhar, é tal horário, não? Não tem. É claro que tem pessoas que só têm período da manhã, ainda que não seja do relógio biológico dela, ela vai se desenvolver naquele período que ela tem tempo, que ela tem disponibilidade. Mas existe sim um período do dia que a gente melhora a performance da gente. Então, como que a gente descobre isso? Treinando. O seu próprio organismo vai te falar, vai render mais em certo horário. O seu é de manhã. O meu é de manhã. Se eu não malhar de manhã, eu não vou malhar outra hora do dia. O seu é. E quais são os benefícios funcionais para não uma pessoa de 40, igual você falou que hoje em dia vocês estão fazendo um estudo para aumentar, né? Para chegar lá nos 70 para cima, né? Quais são os benefícios funcionais dos 70 para cima? Tá. Antigamente, isso é um dado feito por pesquisa, então é um dado real. Antigamente, 70 anos, tanto homem quanto mulher já seria um aposentado. Qual que é a ideia que se tem do aposentado antigamente? O homem, pijama e jornal. A mulher, cadeira de balanço e tricô fazendo a roupinha dos netos. Hoje, jamais. Não. O homem de 63, 64, eu falo porque é a idade da aposentadoria, né? O homem nessa idade está nas pistas de corrida e caminhada e as mulheres estão nas salas de dança, pilates, né? A vantagem, o benefício funcional é que o homem, antigamente, para ele carregar um neto, para ele fazer um passeio com a família, era muito doído, no sentido de ter dores mesmo, tanto articulares quanto musculares. Hoje, com a atividade física, ele consegue ir passear, ele consegue correr. A mulher, ela vai na feira, ela arruma casa, ela vai para festas. Antigamente, e eu falo antigamente, gente, há 40 anos atrás, então nem é antigamente, né, Débora? As nossas avós, a minha avó, ela não tinha essa disposição e essa disponibilidade para ir às festas, era só Natal na casa dela, né? A disponibilidade era ir para a cozinha fazer o nosso Natal. Hoje não. Hoje, então, essas pessoas nessa faixa etária que praticam atividade física... Hoje viajam sozinhas. Viagem é uma outra coisa. São pessoas que viajam, que fazem cruzeiros, que vão para o exterior sem problema. E um outro dado muito importante, que também é um dado da nossa pesquisa, é que hoje, 2023, a quantidade de medicação que uma pessoa de 70, 80 anos ela faz uso em decorrência da atividade física é substancialmente menor do que há 40 anos atrás. E a suplementação? Também a gente pode suplementar a partir dos 40 ou não? Deve. Isso o próprio nutricionista, o geriatra, eles vão estar orientando também. O meu papel como educadora física, o papel de qualquer educador físico, não é prescrever dieta e nem suplementação. Fiquem de olho. Esse papel é junto com o outro profissional da área deles, né? Mas deve. É um trabalho sistêmico. É um trabalho sistêmico, é um trabalho multidisciplinar. Só um profissional não dá conta mesmo, mas hoje em dia a gente já consegue ter essa rede, né, de pessoas trabalhando junto para o bem-estar. Então, creatina é muito importante, em alguns casos a proteína é muito importante, vitamina B12 é de suma importância, tanto a nível muscular quanto a nível mental. Então, assim, tem uma série, vitamina D é muito importante, tomar sol é muito importante. Então, assim, sim, a suplementação hoje ela é muito bem-vinda desde que orientada.
E me conta, Vanessa, a gente começou a falar dos benefícios, né, da atividade física, e tem também aqueles benefícios, por exemplo, uma pessoa não quer malhar sozinha, não quer malhar só ele o personal, aí vai lá fazer um grupo de dança e vai pro grupo de dança, que também é uma atividade física. Isso é muito lindo. Quais são os benefícios? Isso é muito lindo, porque nem todo mundo gosta de malhar sozinho, tem disposição, nem todo mundo quer ir para uma academia também. Hoje em dia, nos condomínios, em alguns edifícios, é muito comum ver grupos, inclusive de dança mesmo. Você tocou no assunto dança e realmente a gente tem muita procura. Então, o grande benefício é, primeiro, a socialização. E quando tem a socialização, o que acontece com essa pessoa de 70, 80 anos, 65, 70, 80? Eles percebem que as mesmas dores, os mesmos problemas familiares, as mesmas questões, todo mundo tem. É o famoso segura na mão de todo mundo, né? Ninguém tá sozinho. Eu não tô sozinha, então eu vou lutar mesmo. E são trocas de experiências valiosíssimas. Isso também é um fator que prolonga a vida do ser humano, do indivíduo. Então faz bem até pro emocional, né, da pessoa. E a atividade física ao ar livre, quais são os benefícios? Tá, atividade física ao ar livre tem que se tomar um grande cuidado. Por quê? Primeiro, aonde está sendo feito e segundo, como está sendo feito, né? Essas academias ao ar livre são maravilhosas, inclusive a iniciativa foi perfeita, na época eu fui consultada, quem teve a iniciativa foi campeão. Porém, tem muita gente que não sabe como lidar. Então corre o risco de se machucar e de estragar aquele benefício que foi feito. Lesiona, né? E então eu vejo muito, às vezes eu passo ali na Avenida Ricardo Paranhos e eu vejo muita criança naqueles aparelhos, está estragando. Eu vejo muito idoso lá, fazendo de qualquer jeito. Tem que ter uma orientação para que seja feita. É muito bom, uma caminhada num parque é muito bom, mas tem que se levar em consideração o tamanho da caminhada, porque às vezes você vê o Parque Areião, ele é um parque muito grande, a pista dele, para quem não tem o hábito de caminhar. Ele é uns 2 quilômetros? Ele é 2.400, a metragem dele. O Vaca Brava, ele tem 1.500, 1,5 quilômetro, 1.500 metros. E olhar a questão de subidas, né? Ah, mas eu vou pela descida. Seu joelhinho não gosta de descida, não. Ele prefere uma subida. Então tem que se olhar. É muito bom, mas tem que ter um acompanhamento. E tem que ter muito cuidado com os modismos ao ar livre, como a gente viu muito na pandemia. As aulas na pandemia tiveram que ir mesmo para o ar livre porque as academias fecharam. Mas a gente viu muito profissional fazendo trabalhos que não era bem para o ar livre. Como, por exemplo, trabalhando crossfit num parque. Eu ia perguntar, o crossfit é indicado para quem tá com... Vamos pôr 40 não, vamos pôr uns 50 para cima. Não. Porque o crossfit, eu vejo, é muito peso. É muito agressivo. É muito puro. Eu não sou contra, viu, pessoal? Eu sou muito a favor, desde que se tenha uma orientação impecável. Aqui em Goiânia tem lugares que tem 2. Os outros lugares, o que acontece? O CrossFit é uma modalidade que surgiu de uma competição americana. Quando surgiu para o Brasil, ele é muito intenso. Muito intenso. A pessoa já começa correndo debaixo do sol. Muita carga, muita sobrecarga sobre a coluna e sobre articulações de joelho e tornozelo. Foi a felicidade suprema dos fisioterapeutas, logo que surgiu. Porque 90% recorreu a um fisioterapeuta para as lesões que causaram. Então, a partir do momento que se percebeu que estava perdendo público no CrossFit por causa do mau uso dele, né? Os grandes profissionais de Goiânia se prepararam para isso. Então, nós temos bons profissionais. É uma atividade para uma faixa etária entre 20 e no máximo 35, ao meu ver. Os profissionais do CrossFit vão brigar comigo.
partir daí existem modalidades mais indicadas, né? Não precisa ser um CrossFit. Obesos de forma alguma. E eu vi muita gente acima do peso querendo fazer CrossFit para perder peso por ser muito intenso. Perde peso, mas em compensação perde peso e saúde. O importante é ter equilíbrio, né? Porque não adianta, igual você falou, a gente vai pro modismo sem fazer um exame físico antes, sem ter o equilíbrio, exatamente, sem adequar a sua idade, né? E aí acaba o que era para melhorar estraga, né? A chave chama-se equilíbrio. Equilíbrio para tudo. Como toda atividade física, tem as indicações e tem as contraindicações. Não a atividade física em si, mas a forma como ela é feita. A melhor idade, a partir dos 80, a gente vai perdendo Meu sorriso já abre. A gente vai perdendo algumas coordenações motoras. Eu falo que a partir dos 40 a gente já vai perdendo, né? E a memória? Ixi, depois do Covid é que você não lembra mais de nada mesmo. E a gente já vai pegando algumas coisas, deixa cair, né? Eu falo que antigamente a gente abria tudo no dente, hoje a gente não abre mais nada. Quais são os exercícios mais indicados, assim? A partir dos 70 anos, existe os médicos neurologistas chamam, e realmente chama-se de demência, né? A demência é uma patologia normal, né? Eu vou ter, você vai ter, todo mundo vai ter uma demência. A demência existe grau. Exatamente. Né? É uma máquina, gente, né? Pensa uma máquina com 70 anos de funcionamento, né? E às vezes mau funcionamento, às vezes não é estimulada para funcionar, né? A gente tem que trabalhar o corpo, mas a gente tem que trabalhar o cérebro também. Existe inclusive ginástica para isso. Então, o cérebro é um músculo, né? Exatamente, tem que ser estimulado. Então, a gente tem, a partir dos 70 anos, eu sempre trabalho concentração, coordenação motora, equilíbrio e força muscular. Então, esses são as principais necessidades do indivíduo acima de 70 anos. Então, a gente precisa trabalhar. Eu tenho ginástica de coordenação e concentração com os meus alunos, que quem vê de fora pensa, nossa, tá achando que ele é débil mental, que ele é um bobo? Não, porque são coisas simples, mas que ajudam muito no dia a dia deles, né? Então, é uma coisa de um jogo de memória, é um exercício repetido que eu não falo e ele precisa repetir, levantar e sentar e manter o equilíbrio. Tudo isso é exercício físico, né? E a gente tudo isso é exercício físico e a gente pensa, a gente não tem a dimensão disso. Coisas corriqueiras. Eu trabalho com meus alunos acima de 80 e eu tenho muito caminhada com equilíbrio, muito caminhada. Por quê? Porque o que acontece nessa idade normalmente? Muita queda doméstica. E nem sempre é fraqueza, às vezes é falta de equilíbrio. Toca um telefone, o senhorzinho já levanta correndo, vira de uma vez, perde o equilíbrio e cai. Não é só o senhorzinho, não. A gente também. A gente também tem que começar a estimular isso e a pensar nisso. Você ainda não, né, Débora? Mas a partir dos 50 anos, você tem que pensar nisso, sim. É muito importante. A gente também não, A gente às vezes vai levantar rápido demais, aí não pisa em falso. Isso. É a questão do equilíbrio mesmo. E eu tenho um dado muito triste em relação a isso, que é um dado também dessa nossa pesquisa. A faixa etária entre 12 e 25 anos tende a ter esse tipo de debilidade, né, muito antecipada. Hoje, essa faixa etária é uma faixa etária que fica só sentada no computador ou no celular. A gente teve um dado dessa pesquisa, ele é excelente por um lado e ele é assustador por outro. O que acontece? A faixa etária é a população idosa, população 50 mais, não vou falar idosa não, 50 mais, de 10 anos para cá, aumentou, porque a qualidade de vida deles aumentaram. Eles vivem melhor, né? E é uma faixa etária, principalmente 60 mais, que não se interessa tanto por redes sociais, que não se interessa tanto por jogos,
no computador. Então, o que eles fazem hoje? Vão fazer atividade física, vão ter uma atividade funcional, vão conviver com as outras pessoas. A faixa etária de 12 anos? 12 até 25 anos é uma faixa etária que a qualidade de vida caiu vertiginosamente. 10 anos. Só vive no computador, fica dentro do quarto. Os motivos a gente não precisa de eu falar, eu sei que todo mundo sabe. E o que é pior é que essa população mais velha tende a chegar aos 90, 100 anos. Essa população de 12 a 25, 30 anos tende a perder a sua vida até 40 anos. Essa hoje. Essa geração hoje. A importância do exercício físico, né? Então, da atividade física. Então, esse documento que a gente está redigindo, esse grupo nosso, que é um grupo nacional, é justamente para alertar que essa população mude, que essa realidade que hoje é uma certeza seja mudada. Vai ser. Porque senão, de que adianta se conhecer tanto, ter tanta tecnologia, ter tanto conhecimento tecnológico, se a faixa etária que você vai viver vai ser menor? Vai ser menor, Você não vai poder usufruir. Não vai. Hoje a gente tem pessoas de 18, 20 anos sedentárias. Demais. E o conceito de sedentarismo é pessoa que não pratica nenhum tipo de atividade física regular. A criança ir para a escola a pé é uma atividade física regular. Mas hoje em dia tá tão perigoso, né? Você não consegue deixar mais. Eu acho que engloba tudo, né? Tudo. É uma questão de segurança, é uma questão de modernidade. Hoje em dia, você estuda perto da casa ou o seu pai te leva. E é assim que tem que ser. E a falta de tempo também, né? Que às vezes o pai deixa, tá em casa, tá no celular, eu vou trabalhar. É isso. A praticidade também, né? Eu preciso trabalhar em casa. Meu filho, pega o seu tablet e vai jogar ali, porque o papai precisa, a mamãe precisa trabalhar, né? Tem uma coisa que a gente percebeu, e isso tudo são relatos. A gente estuda casos, né? Que a gente percebeu que as crianças, isso a gente está falando de 10 anos, essa pesquisa vem sendo feita há 10 anos, que as crianças de 10 anos para cá, e eu falo que é até bem mais, viu? Que eu já vejo isso há mais tempo. Elas comem, para que elas comam bebê, para que elas, quando bebê, possam, os pais darem o alimento, eles precisam estar focados em outra coisa. No tablet ou na televisão e tudo. Aí acaba que não come direito, come mais do que come deve. mais. E acostuma e vicia, porque a tela é um vício, né? Então, assim, é uma coisa que precisa ser revista, mas vai ter um movimento nesse sentido. Vai ser muito bom. Vai. Vanise, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom. Passou muito rápido o nosso papo e eu já tô te convidando para um próximo papo, viu? Tá ok, então, já tá aceito. Eu que agradeço muito e vamos fazer um alerta aqui. Pais, coloquem os seus filhos para atividade física. Vovôs, vovós, não tá tarde não. Isso. Cada vez tá mais acessível a essa faixa etária, 70, 80. Eu tenho aluno de 100 anos. É isso aí. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.